Agora, por exemplo, a Índia baniu o TikTok um tempo atrás já, e os Estados Unidos acabam de, hoje, a Câmara acaba de aprovar uma lei que tiraria o TikTok, obrigaria a ByteDance de vender o TikTok, que faz parte dessa guerra tecnológica que a gente está vendo entre Ocidente e China e a emergência de duas esferas de influência tecnológica, dois mundos diferentes. Que escroto, né? Assim, eu acho um pouco escroto, eu não sei quais são os argumentos, mas se é uma questão de proteção cultural ou qualquer coisa assim... Não. Assim, basicamente o seguinte. Os Estados Unidos, no início dos anos 90, fizeram uma aposta histórica que nenhuma grande potência tinha feito antes, de tentar trazer todos os outros países para dentro de um sistema econômico globalizado liderado pelos Estados Unidos. Uhum. O que era o oposto da reação clássica que uma grande potência tem quando surgem outras potências. Porque o que uma grande potência faz? Não só os Estados Unidos, mas todos no passado. É tentar inviabilizar a ascensão desse país. E os Estados Unidos fez isso com a Alemanha imperial na Primeira Guerra Mundial, com o Japão imperial na Segunda Guerra Mundial, com a Alemanha nazista e com a União Soviética. Ou seja, você vê lá uma potência em ascensão, você tenta impor sanções e, em última instância, você vai derrotar essa potência para evitar que ela te ataque no futuro. Foi por isso que os Estados Unidos ficaram do lado francês e britânico na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque sabiam que uma vitória alemã levaria a uma grande potência que lá na frente tentaria atacar os Estados Unidos, né? Então, dessa forma, você tenta evitar isso. Depois do fim da Guerra Fria, os Estados Unidos ativamente facilitaram a ascensão chinesa, porque isso gerou vantagens econômicas para os Estados Unidos, mas também porque naquela época achavam que realmente que o desenvolvimento econômico, a integração econômica levaria a um processo de democratização da China e que a China poderia se transformar num aliado dos Estados Unidos. Errou. E aquilo foi assim, foi algo que nenhuma grande potência fez na história humana. Então, sem o apoio americano, a China hoje não estaria nessa situação que ela está hoje, né? Porque foi os Estados Unidos que abriram o mercado e abraçaram a relação entre a China e os Estados Unidos se transformou na espinha dorsal da economia global, que hoje permite que a gente tenha celulares a um custo muito baixo, porque houve um mundo por 25, 30 anos basicamente sem geopolítica. A Apple comprava insumos para um celular em 50, 80 países sem se preocupar com o risco de guerra. Ou seja, você produz isso na China, vende nos Estados Unidos está tranquilo, né? Porque era benéfico de alguma forma para os dois. Mas dois fatores acabaram com esse esquema. Isso me leva à questão do TikTok. Em primeiro lugar, houve uma percepção nos Estados Unidos que você terceirizar toda a parte de produção, manufatura, etc., para outros países, produz perdedores na sociedade americana que vão se rebelar, de certa forma, que vão optar por soluções anti-establishment, que vamos dizer, que serão tantos perdedores de um processo de globalização, sobretudo nas regiões industriais americanas, que ia produzir algum tipo de instabilidade social, o que de fato levou à ascensão de alguém como o Trump, por exemplo, né? Em segundo lugar, a aposta americana deu errado porque a China, quando Obama ainda era presidente, falou, olha, Facebook, Google e todas essas empresas aqui não vão entrar. Ou seja, se vão entrar, vão ter que se curvar a um sistema sem liberdade de expressão, etc. E aí, obviamente, houve um embate entre as grandes empresas tecnológicas americanas e a China, o que levou à exclusão permanente dessas empresas do mercado chinês. Então, os americanos perceberam que se a China não deixa essas empresas entrar, ela está fazendo isso para possibilitar a ascensão de empresas tecnológicas chinesas que depois vão desafiar as empresas americanas, né? E hoje, de fato, você tem ByteDance, Huawei, muitas empresas que têm uma sofisticação tecnológica superior às dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem uma Huawei que fornece insumos a um preço muito baixo para construir redes 5G, por exemplo. Então a Huawei domina o mercado.
global. Então foi nessa época que houve uma primeira discussão em Washington, dizer, cara, eu acho que essa aposta liberal dos anos 90 não vai dar certo. E aí criou-se pela primeira vez uma percepção de que na área tecnológica, que é visto como a área-chave nesse embate China-Estados Unidos ao longo das próximas décadas, quem controla, quem tem a tecnologia mais sofisticada em inteligência artificial, semicondutores, construção de baterias elétricas para carros. Houve também uma percepção de que a China pode superar os Estados Unidos e não necessariamente a China vai aceitar para sempre a liderança americana, que é natural. Né? Nenhum país vai dizer, não, beleza, vocês comandam, apesar da gente ter uma economia muito mais potente. Claro. E aí, isso foi o início do que hoje se chama a cortina digital de ferro, que está surgindo porque semicondutores, inteligência artificial e bateria para carro elétrico vai estar em tudo, cara. Não existe uma... Ou seja, a retórica ainda hoje é que não, vamos fazer negócios, só que algumas áreas a gente vai proteger. Isso não existe, porque o agronegócio brasileiro, por exemplo, é hipertecnológico, porque tem drone vendo lá para, né, se é preciso irrigar certos campos. Ou seja, então a gente está vendo aí aos poucos que em inglês se chama decoupling, né? Ou seja, uma separação da economia americana e chinesa, sobretudo na área tecnológica. A Huawei, por exemplo, é banida nos Estados Unidos. As empresas tecnológicas americanas não têm presença nenhuma na China. E agora a briga é em relação aos terceiros países, como aqui no Brasil. Então, quando o Bolsonaro foi para a Casa Branca para conhecer o Trump falou, cara, se você quer ser amigo dos Estados Unidos, você precisa tirar a Huawei do Brasil. E o Bolsonaro declinou. Não fez. Por quê? Porque a elite econômica brasileira não quer topar uma medida que será interpretada como medida hostil por parte de Pequim. Mas a solução brasileira qual vai ser? Vai ter uma rede 5G com Huawei para a população geral e uma rede 5G sem Huawei para o governo em Brasília. E dessa forma o Brasil garante que os Estados Unidos pode continuar compartilhando informações sensíveis sem medo de que, por meio da Huawei, o governo chinês vai roubar essas informações. No meio dessa guerra tecnológica, precisam achar um lugar. E o Brasil não quer ficar só com tecnologia ocidental, nem só com tecnologia chinesa. Então, o grande truque da Índia, do Brasil, vai ser... Olha, a gente não vai tomar essa decisão, mesmo se a China e os Estados Unidos vão entrar em guerra, o que é uma realidade, infelizmente. A gente vai meio que manter uma situação autônoma. E para isso você precisa, obviamente, ter capacidade econômica, distribuir as dependências, não depender demais de um país. Por exemplo, a dependência brasileira do fertilizante russo é uma vulnerabilidade estratégica do Brasil. Qualquer outra coisa que a gente só compra nos Estados Unidos é uma vulnerabilidade estratégica. O grande drama é que isso não pode levar a gente a produzir tudo aqui, porque aí é inviável. Né? Você lembra do Itautec? Não dá. Né? Se tinha um. Não tinha, mas ele era bem famoso. Sim. Então, assim, não dá. Então, assim, é uma ilusão de já agora vamos fazer tudo. Então, não vai dar certo. O Brasil já tentou isso. A chave é você realmente tentar desenvolver uma autonomia estratégica de escolher algumas coisas fundamentais ou se tornar tão importante para os dois lados que ninguém pode dizer, senão vai ficar do meu lado, então eu vou te punir. E o Brasil acho que tem esse potencial. Porque, por exemplo, assim, os europeus não gostam da postura brasileira em relação à guerra na Ucrânia, mas não tem o poder de pressionar o Brasil a mudar de... Vai ficar sem comida? Não vai, né? Não dá. Por causa da questão climática. Não tem como fazer. Isso não quer dizer que eu, às vezes, discordo, sobretudo a retórica do atual presidente da República, eu acho que é muito desnecessária. Fala demais, gera fricção sem ganhar nada. Então, assim, no outro dia, no ano passado, por exemplo, falou o Zelensky é tão culpado pela guerra que o Putin. Aí todo mundo fica chateado no Ocidente. Mas o Brasil não é que a Rússia
agora deu mais do que... Não, a Rússia você não precisava falar. Fica mais no bastidor. Tal. Não há necessidade. A Rússia está super feliz com a postura brasileira. Então não precisa provocar, sabe? Eu acho que teve um custo reputacional. A interpretação ucraniana é que o Brasil é pró-Rússia. Né? A postura pró-Rússia. Mas então, assim, a decisão dos Estados Unidos em relação ao TikTok, ela é, acima de tudo, uma realidade geopolítica. De dizer, a gente não pode permitir que a rede social dominante, que vamos combinar assim, nós, a gente até somos velhos, a gente usa o Instagram, essas coisas, mas a geração Z é totalmente, é tudo TikTok. Tudo mais rápido. E exige, assim, a legislação chinesa é ambígua em relação à capacidade do governo chinês interferir nos assuntos internos de empresas. Isso quer dizer o quê? A partir de um determinado tamanho, uma empresa chinesa precisa dar uma cadeira no conselho ao Partido Comunista. E esse é um limite bastante baixo. Isso quer dizer que o Partido Comunista está basicamente presente em todos os grandes conselhos das empresas chinesas hoje. A ByteDance é uma empresa controladora da TikTok. O TikTok não existe na China. Ele só existe fora da China. Existe um outro aplicativo meio parecido, mas que se adequa totalmente à restrição de liberdade de expressão na China. Uhum. Então, e tem outro nome. TikTok não existe. Então, se você tem uma rede agora, e vamos supor que daqui a 10 anos é a rede social dominante, essa rede pode coletar informações que nem o FBI consegue coletar sobre a sua própria população. Isso não quer dizer que o Facebook ou outras empresas agem de maneira responsável em relação a esses dados. Mas, basicamente, eu não estou defendendo essa decisão. Eu acho inevitável no sentido histórico, vai acontecer de qualquer jeito. Mas não acho particularmente inteligente agora. É mais uma questão também eleitoral, porque o único consenso entre os republicanos e democratas é sua postura anti-China. É o único lugar de consenso hoje nos Estados Unidos. Todo mundo odeia a China e há uma competição de quem é mais anti-China. E quem não é anti-China é comunista. Entendeu? Polarização total. É igual esse lance de Israel. Uhum. Você não concorda com Lula, então você é sionista. Pô, entendeu? Assim, então, assim, não tem como ser contra... Ou seja, é muito custoso politicamente antes da eleição dizer, não, gente, não faz sentido tirar esse aplicativo. Mas então, basicamente, os Estados Unidos dizem, olha, é perigoso a gente ter uma rede social que, teoricamente, pode ser obrigada pelo governo comunista a passar informações, né, no meio do nosso país, que o TikTok tá super consolidado, vai crescer muito. Simplesmente é uma droga que vicia muito mais do que o Facebook, essas coisas. E nenhuma empresa hoje consegue desafiar mesmo o TikTok no mercado americano. Então, basicamente, é uma consideração geopolítica acima de tudo. E eu postei um vídeo hoje mais cedo no Instagram falando sobre isso. E aí todo mundo comentou, mas não tem liberdade de expressão nos Estados Unidos. Não é sobre isso, né? Geopolítica... Agora, essa coisa... Esse é um comentário típico dos anos 90 ou 2000, quando realmente havia uma realidade em que empresas e multinacionais tomavam as principais decisões sem se importar com a geopolítica. Então você podia ter uma cadeia de suprimento hipercomplexa e o mundo realmente era super globalizado. Os Estados Unidos tentou fechar acordo de livre comércio com todo mundo. Hoje os Estados Unidos é protecionista. O Biden acaba de aprovar um negócio de bilhões e bilhões para produzir semicondutores nos Estados Unidos, para depender menos da China. Eu acompanho muitas empresas brasileiras aqui para prestar assessoria geopolítica e uma empresa brasileira, por exemplo, fornece insumos para a Tesla. É um insumo muito específico. E a Tesla pediu para todos os fornecedores montar um plano sobre como essa empresa reagiria a, por exemplo, um confronto entre os Estados Unidos e a China.
Então, eles estão olhando essa situação e falando, de que forma? Porque não adianta só a Tesla se preparar se os fornecedores vão quebrar. Porque se, por exemplo, essa empresa, determinada empresa brasileira, vende muitos produtos nos Estados Unidos, mas alguns dos insumos vêm da China. E amanhã os Estados Unidos dizem, sabe o quê? Se você compra coisas da China, você não vende mais aqui. Acabou, amigo. Então, o que essa empresa vai fazer? Ela vai parar de comprar na China para não perder acesso ao mercado americano, só que daí ela não consegue mais fornecer nada para a Tesla. E a Tesla, com um fornecedor que não entrega, acabou. Né? Então, essas empresas todas estão nesse processo de diversificação. Que coisa. Então, essa desglobalização está ocorrendo e hoje os governos impõem as suas visões e definições do que é estratégico e o que não é sobre as empresas que precisam se adequar a essa realidade. Então, não é uma discussão sobre liberdade de expressão, tanto que o governo americano não quer fechar o TikTok, quer obrigar a ByteDance a vender o TikTok para um dono americano. Então, vai rolar lá para dizer a gente corta essa conexão que existe não entre o Partido tem mais nenhuma Comunista. ligação com o Partido Comunista Chinês. Eu hoje, se você me pergunta se eu acho que o Partido Comunista obriga o TikTok de dar informações, eu acho que não. Porque se isso vazar, aí obviamente... É guerra, né? Não, aí tudo vai ser separado e rapidamente. Ninguém vai querer, né? Exatamente. Então você perde credibilidade. Então, gente, eu acho que o que os Estados Unidos queria é evitar a possibilidade de ir lá na frente, talvez, não sei o quê. O que mostra que hoje os governos estão dispostos a arcar com custo econômico grande. Por quê? Porque investidor chinês agora pensa duas vezes na hora de fazer um investimento nos Estados Unidos. Porque amanhã eu vou ser obrigado a vender esse negócio e tal. Então é ruim para a economia. Mas agora é tudo em nome da segurança nacional. Porque a gente, de fato, está de volta numa dinâmica de Guerra Fria. Então, eu acho que, por exemplo, carro chinês, não tem a menor dúvida de que daqui ao longo dos próximos anos, tanto a Europa quanto os Estados Unidos vão banir carros chineses do mercado. Por quê? Porque um carro chinês que vão ser carros autônomos, não é só um carro, é um negócio que coleta informação, mais do que... Né, não é sobre o carro em si, é sobre questão de segurança. E aí eu acho que a gente vai caminhar, porque ainda hoje existem coisas que não possuem semicondutores, mas daqui a 10 anos, cara, celular, óculos de realidade aumentada, tudo é tão sofisticado, coleta tanta informação, que os Estados Unidos vão banir praticamente todos os produtos chineses e os chineses vão banir todos os produtos americanos. Então a gente vai ter que aí ter duas redes sociais e que para mim é realmente eu atuo eu acompanho o debate chinês, etc. Então a gente vai ter duas presenças aí nesses dois mundos. Mas hoje a gente está caminhando para um mundo em que talvez você tem um passaporte para um bloco e outro passaporte para outro bloco, entendeu? E daí é mais complicado mesmo. E para empresas, por exemplo, é foda porque a Google, todas essas empresas podiam contratar engenheiro, os melhores engenheiros do mundo, independentemente da nacionalidade. Isso foi a realidade das últimas décadas, entendeu? Que não é o mais. melhor cara é russo. E o outro cara lá é americano, chinês, ucraniano, não sei o quê. Eu vou juntar todo mundo e a gente vai desenvolver um super produto. Hoje esquece. Tanto que os Estados Unidos criou agora uma regra de que se você tem cidadania chinesa e americana e você trabalha na área de semicondutores de última geração, você perde a sua cidadania americana e seu green card americano. Então as empresas chinesas perderam um monte de quadro porque os caras não queriam abrir mão do green card. Né? Então, assim, a gente está vendo aí uma separação que é muito preocupante. E aí vem a questão de um conflito lá na frente, que aí essas relações sociais, né, do russo e do americano que se fizeram amizade na bebedeira, esses pontos de encontro, eles só vão existir onde? Na Índia, no Brasil. Porque na Índia, nesse hotel onde aconteceu essa conferência, tinha americano falando com russo, né? Meio que nos bastidores e tal, que não dá para fazer nos Estados Unidos.
Tanto que tinha americano de esquerda e de direita que publicamente não podem dialogar, que aproveitaram dessa conferência para... Que coisa. O mundo tá esquisito mesmo. Mas enfim. Tem mensagem para nós aí, Jean?